Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, sem mais delonga, né? Porque o mundo gira, nós medita e nós explica, né? Pela misericórdia de Deus que nos ilumina. E hoje, neste momento, agora, porque aquele desperta tu que dormes tem que ser agora, né? Nós falaremos rapidamente, né? Sobre alianças, né? Renovação de alianças, né? Como a religiosidade costuma fazer, proclamar, né? Ritos de renovação de alianças. Hoje eu trago para nós Hebreus 9, né? Que nos traz para a nossa lucidez o seguinte: não renovamos o que? Alianças, né? E sim votos, verdade? Nós, principalmente com o Eterno, né? Porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos deu vida e abundância, foi Ele que fez a aliança e a aliança eterna, né? Primeiro foi a promessa, né? João 3,16, e Jesus consumou na cruz, né, a aliança eterna, que veio assim, a aliança eterna concluída no ano 70 DC, né? Que é assim, na conclusão do o quê? Da conclusão de Mateus 24, que foi assim o derramar, né, o quebrar, né, assim a igreja física, né? Então, assim, a nossa lucidez tem que avançar nesse sentido, né? De nós não somente ler, não somente ser religioso, mas entender a palavra. Então, eu escrevi, não renovamos alianças, né? É uma blasfêmia, não é verdade? Quando nós falamos que renovamos a aliança com Deus. Quem somos nós, né? De renovar a aliança com o soberano, não é verdade? Então, ele não é soberano, né? Se nós podemos renovar ou deixar de renovar alianças, ele não é soberano, não é verdade? Mas nós não renovamos alianças, nós podemos sim renovar votos, e até os votos não é com Deus, os votos é entre nós, né? Entre nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Deus. Então, os votos é conosco, nós temos que renovar entre nós, porque nós é que vivemos em contendas, né? A carne é que vive em contenda, em divisão, em disse-me-disse, não é verdade? Em desamor. Então, nós precisamos sim renovar votos entre nós, quando eu digo aqui, né, a humanidade, né, os humanoides, tem essa necessidade, porque muitas das vezes se esquece de avançar para o alvo, de prosseguir, mas às vezes estaciona e muitas vezes até regride, né? Regride na amizade, no amor, não é verdade? Na gratidão. Então, é desse jeito. Nunca nós podemos, então, põe isso na sua cabeça, hein? Renovar alianças ou votos com Deus, né? E sim, uns com os outros, né? Como um casal apaixonado, não é verdade? Não podemos deixar de estar apaixonados, de estar se zelando um pelo outro com um amor verdadeiro, não é verdade? Não um amor fingido que não nos leva a lugar nenhum, mas amor verdadeiro. Você pode ler comigo? Hebreus 9, a partir do versículo 11. O sacrifício de Cristo não se, o quê? Repete, muito menos se renova. É perfeito e eficaz. Não é verdade? Vamos ler de novo? O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Então, Jesus não vai voltar de novo, morrer de novo, né? Fazer a redenção de novo. Ele veio de uma vez por todas, não é verdade? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, né? Não é nada de catedral, igreja, nada, feito por mãos,
quer dizer, não desta o quê? Criação, né? Qual é a criação? Não desta criação humana, física, né? Porque Cristo, né, não era o que? Físico. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, né? Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, né? Você não está esperando ele vir de novo fazer as mesmas coisas, né? Tendo obtido eterna, o que é eterno? Eterna redenção. Então ele já veio, ele já redimiu, né? Ele já é eterna redenção. Então quem é o homem para não entrar nesta visão? Portanto, se o sangue de bode e de touros, né, e cinza aspergia sobre os contaminados e santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, né, que pelo Espírito, pelo quê? Pela carne? Não, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Presta bem atenção nesse versículo. O que ele purifica, gente? A consciência, entendeu? Não é carne, não é nada mais, não é a consciência, para que hoje, né, você tenha essa consciência que nós não vivemos Jesus de Nazaré, homem, vivemos Cristo. Então, se você vive Cristo e ele vive, né, você não renova a aliança, você não faz nada por um Deus morto, você não viveu com Jesus de Nazaré, é verdade? Então você não faz nada em memória, você anuncia a morte, porque você não pode anunciar a morte de quem já não existe, né? Quem é uma história. Você não pode anunciar a morte de quem é vivo, soberano. Então, reveja aí os seus conceitos. Então, para servirmos ao Deus vivo, né? Então, vamos aqui, ó. Então, a nossa consciência, o que? De obras, o que? Obras mortas, né? Obras mortas, obras que não vai te levar a lugar nenhum, são ritos, tradições, costumes, né? De histórias, de povos, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Não é verdade? Preste atenção, leia, medita, né? Consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Como é que você pode anunciar a morte de um Deus vivo? Hein? Por isso mesmo, ele não foi, ele não vai ser, ele é o mediador, o quê? Desta nova aliança, né? Não vivemos em aliança de mortos, de alianças de viver anunciando morte, falando fazendo cultos em memória, né? Então presta atenção, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. E essa aliança nova, nós estamos tratando o quê? Da aliança eterna, você leu acima, né? Eterna aliança, eterna é eterno. Então quem fez essa eterna aliança foi Deus. Então você não tem como estar renovando, não tem como, você tem apenas que crer e viver. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, né? Veja aqui, intervindo a morte, porque aqui está falando daqueles que eram mortos, né, em Adão, no primeiro Adão. Então esse segundo Adão, que foi Jesus, né, veio para trazer vida e vida em abundância, vida eterna, né, vivificar. Em Cristo somos vivificados, verdade? Presta atenção. Então, transgressões, né? Transgressões é o quê? Transgredir, que é as leis, é quem vivia lá no pacto da lei. Por isso que aqui está tratando o quê? Da nova aliança. Porque Cristo trouxe uma nova aliança, não só para os hebreus, né? Que está sendo tratado aqui, mas para quê? Para todos aqueles que foram agregados no amor de Deus. Não é verdade? Então, preste atenção. Promessa da eterna herança, né? Aqueles que têm sido chamados. Então, se você
é chamado, se você está na visão da graça de Deus, né? Se você entende a palavra de Deus, né? Sem questionamento, então você é um dos chamados. Claro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque os escolhidos é aquele que entende e não só vive de ouvir falar, não de orar, mas também de praticar. Né? Vive o quê? De conhecimento. Conhecimento não com perfeição, mas de degrau em degrau, se aperfeiçoando todos os dias, prosseguindo para o alvo, né? Para assim ter o que? Um ministério. O que é o ministério? O ministério é para compartilhar, né? Para compartilhar aquilo que é iluminado, não é verdade? Paulo, né, lá você lê lá em Atos 22, do 6 ao 9 ali, vê que o Cristo, que não era ali o Jesus físico, mas o Cristo, a luz, encontrou Paulo e o quê? E o fez o quê? Ministro de uma nova aliança, não é verdade? Assim como nós que somos chamados, somos escolhidos para ser ministro de uma nova aliança. Então nós não vivemos mais da letra, não vivemos de blá blá blá, né? De cultos que não é racional. Então, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo o quê? Segundo a lei. Não foi segundo a Cristo, né? Mas segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue, né, dos bezerros, dos bodes com água, e lá, né? Então esse conceito, esse princípio aqui, até nos dias de hoje, né? Nos dias de Paulo e até os dias de hoje, o homem ainda vive o que? Com o pé lá atrás, proclamando como se fosse o que? Doutrina, né? Este é o sangue que dá aliança, a qual Deus o que prescreveu para vós outros. Então, o sangue de Cristo é que é a nossa aliança, não é verdade? Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus, mas viver, né? Viver Cristo. Nós temos que viver a palavra, não somente de ouvir falar, mas viver de... Né? Se inscreva. Nós temos que, então Hebreus 9, né, traz para nós essa consciência, né, que o Jesus ele veio uma vez, né, uma vez só, já fez o sacrifício e não vai voltar para fazer a mesma coisa. Ele disse já está consumado, né? Ele não vai voltar, o Jesus físico. Então quem vai voltar? O Cristo não é, porque ele já está em nosso meio, né? O Jesus físico pregava: onde estiver 2 ou 3 a mais o meu nome, ali eu estarei, né? Eu estou convosco todos os dias. Então ele não vai voltar, né? João 14 disse o quê, né? Diz que João 14, eu vou vos preparar lugar, eu vou deixar-vos consolador, não é verdade? Então o consolador está entre nós, ele vai vir de algum lugar? Não. Então para o céu não é que virá alguém para nos arrebatar, levar para o céu, porque João 3,13 diz que ninguém vai para o céu a não ser aquele que veio de lá, que é o Cristo, o resiliente de Jesus de Nazaré, né? Então vamos prestar atenção, não só ler, mas meditar, né? Para a gente estar entendendo. Então aqui traz essa consciência, né? Aqui no cabeçalho de Hebreus 9 diz assim: os ritos, né, que eram as ofertas e sacrifícios, né, mosaicos, eram que imperfeitos e ineficazes, né? Era apenas sombra, né, do que viria, na verdade. O sacrifício de Cristo não se repete, está ali no versículo 11, não se repete, é perfeito e é eficaz. Então, nada vai se fazer, a palavra ela avança, não volta, não regride, né? Jesus já veio, ele já veio, né? Ele já fez o que tinha que ter feito, aquele que foi gerado como filho, né? Como você lê lá no livro de Hebreus, né? A qual dos anjos eu gerei como filho, né? Verdade? Então, ele já veio, ele já recebeu a incumbência e ele veio proclamar ali para Israel, não é verdade? Então, o juízo. Então, aqui Hebreus 9, aqui no versículo 8, diz assim, ó: querendo com isto, né, dar
a entender o Espírito Santo, porque no anterior 7, vamos ler do 7, mas no segundo, o sumo sacerdote, estamos falando do tabernáculo, né? Do tabernáculo, porque o primeiro tabernáculo é aquele que tinha, né? O lugar santo dos santos, é aquele que os sacerdotes iam lá levar uma vez por ano, né? E lá levar o sacrifício do povo, ele pegava e levava, né? E ele tinha que ir amarrado, né? Sabendo dessa história, né? Vocês procuram ler, ir amarrado lá no lugar santíssimo, e ali, se acontecesse alguma coisa, ele era fulminado ali mesmo, ou então quando ele cumpria ali o que tinha que ser cumprido, ele, né? Ali ele levava, era amarrado, né? Então ele vinha, puxavam ele, né, para fora, mas não é isso o nosso foco. O nosso foco é entender que o sumo sacerdote, né, quando veio, que é o Cristo, Jesus Cristo, né? Então tudo mudou, né? Mudou-se a lei, mudou o sacrifício, porque ele foi o sacrifício único de uma vez por todas, né? Então aqui no versículo 7 diz assim, ó, mas no segundo, né, que é tabernáculo, o sumo sacerdote, ele só sempre é Jesus Cristo, uma vez por ano, né? Então estamos falando aqui dos sacerdotes, né, do tabernáculo, que eles iriam lá no lugar santíssimo, amarrado, quando dava errado, assim, eles eram puxados com corda, quando dava errado eles eram fulminados, né? Mas estamos querendo aqui entender a posição do Jesus, né? Do Jesus que uma vez por todas ele veio, né? Ele foi o anjo que foi gerado como um filho, né? Como filho. Então ele veio não somente como sumo sacerdote, mas como filho, né? Está lá em Hebreus 1, ali no versículo 5, né? 6, diz: a qual dos anjos eu gerei como filho, né? A qual dos anjos foi gerado como filho? Novamente foi introduzido, verdade? No 14 diz assim: todos os ministros, né, eles foram para a salvação, todos foram muitos, né? Mas o que foi gerado como filho foi apenas um, né? Que foi o resiliente que estava em Jesus de Nazaré. Então, 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Pelos pecados de ignorância. Estou lendo Hebreus 9, versículo 7. Por ignorância, gente. Então, ignorância é o quê? É falta de conhecimento. Presta atenção. Querendo com isto dar a entender, né? A entender o Espírito Santo que ainda, né, o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então foi assim, na cruz Jesus diz: está consumado. Mas está consumado o quê? O sacrifício, né? Então houve uma transição. Que é a transição? De Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, ressurreto, o Jesus vivo, né? O Jesus de Nazaré, o histórico, então ali foi como teve simbolicamente, ele não morreu, né? Ele era o Filho de Deus, mas simbolicamente ele morreu. Por quê? Porque sem morte não há testamento, entendeu? Então foi preciso aquela morte simbólica para poder tornar vivo o Novo Testamento, a nova aliança, entendeu? Presta atenção, aí é fácil de entender. Então 9, né? E isto é uma parábola, versículo 9, tá? Para o quê? Para a época o quê? Presente. Qual é a época presente? Estamos falando daquela época de Paulo, né? A época presente, falando para quem? Para mim, para você? Não, falando para os hebreus. Nós apenas fazemos a exegese, extraímos para nós o quê? A visão, né? Mas estava sendo a doutrina para os hebreus. Preste atenção, tá bom? Não vamos confundir.
assim como eles confundem muitas coisas, história como doutrina, né? E assim confunde, né, as mentes e não deixa as mentes chegar à lucidez, a lugar algum. Então, 9. É isto uma parábola para o quê? Para a época presente. E segundo esta se oferece assim dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência, presta atenção, fala muito de consciência, sejam que ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não passam de ordenanças da carne, gente. Então a religiosidade vive muito de ordenanças da carne, que é obediência, que negócio de obediência, mas é ordenanças da carne, obedecendo carne, nos propósitos da carne, né? Propósito carnal, né? Tanto é que o mundo religioso, cada um tem o seu estatuto, virou um monte de estatuto, não é o estatuto de Deus, é estatutos diversos, né? Virou o que? Uma divisão. Jesus veio trazer, unificar, trazer uma visão, não é verdade? Porque o reino era dividido, não é isso? As tribos lá se dividiu depois da morte de Salomão, né? Ficou reino do norte, reino do sul. Aí mais tarde, primeiro ali no livro de Malaquias foi enviado ali para poder para trazer aquela advertência ali para aquele povo, uma última, um último profeta. E ali depois passou-se acho que 400 anos em silêncio, né? Para ver se o povo se atinava. Não, aí Jesus veio, trouxe o quê? O juízo, né? Trouxe o juízo para poder cumprir a profecia de Isaías 61, versículo 2, né? Porque ali você lê Isaías 61 todo, ele veio, aquele que foi gerado como filho, ele veio para proclamar, né? As boas novas, boas novas de quê? De libertação. Mas a religiosidade não proclama libertação, proclama escravidão, né? Uma falsa libertação. Muito bem, mas não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é você trazer à memória, né, tudo aquilo que o Jesus veio pregar, que foi vida, ele veio trazer vida eterna, ele veio libertar os cativos. E no versículo 2 de Isaías 61, ele veio trazer o quê? O dia da vingança do Senhor, né? Então, preste atenção bem nesse dia da vingança do Senhor, que foi exatamente o quê? A derrubada do templo físico, né? A derrubada do templo físico, que foi naquela geração, né? Mateus 24, versículo, acho que 34, por ali. Né? Naquela geração, Jesus falou, não vê tudo isso, né? Quando mostrou a beleza do templo, aí no início de Mateus 24, tudo vai ser derrubado. Mas o que a religiosidade fez, né? Isso vem da Idade Média, lá do tempo de Constantino. Arribou de novo o templo, né? E então dividiu de novo aquilo que Jesus uniu, não é verdade? Jesus veio para unificar. As tribos estavam o quê? Divididas. Reino do Norte, Reino do Sul, né? Então foi ali. Então ele edificou a igreja ali, né? Falou com Pedro, né? Edificou para aquele povo, para poder levar a palavra de libertação para aquele povo que era cativos, aquele povo que não entendia, que não tinha conhecimento, né? Para aquele povo, então, né? Mateus 10, versículo 5 ali, vocês vão, mas vocês não vão, gentios, não vão a lugar nenhum, vocês vão à casa de Israel, porque eu vim para poder proclamar essa libertação para a casa de Israel, né? É casa de Israel, é judeu, hebreu, é tudo a mesma coisa, entendeu? Presta atenção, hein? Entendeu? Então veio trazer para eles aquela libertação e também o quê? O dia do juízo, porque eles eram o quê? Um povo rebelde, um povo de dura cerviz, não é verdade? Que vem lá a palavra nas escrituras, né? Então é isso. Então nós vemos aqui a partir do versículo 11, né? Nós lemos alguma coisa. Então tem que trazer essa consciência, né? Aqui no versículo 16 diz assim, vou ler do 15. Por isso mesmo, ele é o mediador, né, da nova aliança. Cristo é o mediador da nova aliança,
a fim de que, intervindo a morte, né? Ele veio o quê? Tragada foi a morte pela vitória. Ele veio trazer vida e vida em abundância, né? Então ele venceu a morte. Então, a nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, foi para isso que ele veio, gente. No primeiro Adão ganhou a morte, né? Espiritual. Então o segundo Adão veio o quê? Vivificar. A promessa é essa, entendeu? Não é a promessa de você comprar casa, de comprar isso, de comprar aí, falar de sei o quê. Deus te prometeu, Deus é fiel, Deus prometeu, vida e vida já deu, consumou na cruz, falou, está consumado, entendeu? Deus amou muito da maneira que deu, já deu, entendeu, seu filho? Para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, entendeu? Então leiam e meditem, recebam a promessa da eterna a herança, aqueles que têm sido chamados. 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, né? Então, preste atenção, já houve, né, simbolicamente a morte, né, e no testador, que foi Jesus de Nazaré, né? Então não tem essa de que a toda hora está fazendo culto, anunciando a morte de quem? Porque Cristo agora vive, né? Podemos crer no amanhã, não podemos crer no hoje, verdade? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sensacionada sem sangue, né? Então preste atenção, é isso. Nós temos que entender, ter consciência, entender o que está sendo falado, o que está sendo escrito, né? Não como ouvimos falar, mas a gente olhar, a gente meditar, né? Versículo 21 de Hebreus 9 diz assim, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, porque não há remissão de pecados. Então está falando aqui do tempo da lei, não está falando que vai ter uma continuação de derramamento de sangue. Está aqui falando, presta atenção, com efeito, quase todas as coisas, segundo o quê? Segundo a lei. Segundo a lei. Entendeu? Se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Isso era na lei. Mas no 23, era necessário isso, né? Portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles o quê? Superiores, porque Cristo não entrou, presta atenção, versículo 24 de Hebreus 9, porque Cristo, então por isso está falando, é segundo a lei que havia derramamento de sangue, entendeu? Então Jesus veio uma vez por todas, ele foi cordeiro, não tem mais negócio de cordeiro, irmão, acabou, entendeu? Passou, entendeu? Você não é mais ovelha, você é filho de Deus. 24, porque Cristo não entrou, né, em santuário feito por mãos. Então vamos para a casa do Senhor, preste atenção, você tem casa de fazer reunião, assembleia, né, reunião ali, que está em comunhão com o seu irmão, mas não está fazer renovação disso com Deus, não é a casa de Deus. Deus está, eis que eu estou convosco todos os dias, mas não é em templo físico, né? Será que ele só está lá no templo? Será que só está nos montes? Será que só está ali ou aqui? E parece que lá Jeremias 23 diz isso. Acaso eu sou apenas um Deus de perto ou um Deus de longe? Né? Preste atenção. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava o quê? Chegou porque eu cheguei. Entendeu? Chegou junto. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não é aqui, não é lá. Jesus lá em Mateus, ele falou sobre isso. Quando falar assim, o Jesus ali, vocês não acreditam. O Jesus lá, você não acredita. Entendeu? Então,
Quando a palavra diz lá no Salmo, vamos à casa do Senhor, porque está falando do templo de Jerusalém, a casa que já foi o quê? Derrubada, que Jesus veio lá e proclamou lá em Mateus 24, a derrubada do templo, né? Vamos à casa do Senhor, mas vamos ver o templo, para quem foi falado e quem falou. Preste atenção. Então, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do quê? Do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse nós está falando dos hebreus, repito, preste atenção, entendeu? Nós extraímos para nós, né, a visão. Isso aqui está falando os hebreus, né? Presta atenção. É igual Malaquias. Malaquias não está falando para mim nem para você. Ali o livro de Malaquias está falando para Israel, aquele Israel rebelde e aqueles sacerdotes também que estavam na mesma forma, né? Tá todo mundo cheio de confusão, não é verdade? E presta atenção, hein? Então não tinha conhecimento. Vai lá em Oséias 4, ali no início ao fim, tá ali, porque tu, sacerdote, negou conhecimento, né, e não tinha conhecimento nenhum de Deus, só via mentira, só via perjurar, confusão. Lê lá Oséias 4, entendeu? Quando chegou lá, que ele mandou pela misericórdia ali Malaquias, né, porque era Deus que falava através dos profetas, né? Tá lá em Hebreus 1:1. Então Deus falou através de Malaquias, né? Aquela situação, né? Porque do dia do Senhor, aquele Senhor, né? Era Jesus de Nazaré, que já veio, o Messias, né? Ali você vê que ele está falando, ó, o Senhor vai vir, né? Falando, proclamando ali o dia que o Senhor viria, né? E ali ficou um silêncio de 400 anos e lá na frente o Jesus, o Messias, veio, né? Então, mas antes ele falou através de Malaquias para aquele povo de Israel. Não foi para ser agora, entendeu? Aqui no Brasil, ou em Portugal, ou seja lá onde for, nos anos 2000, entendeu? 1900 e pouco, entendeu? Foi para aquele povo, naquela época, para Israel, entendeu? Para as tribos, né? Para as tribos, né? Porque estavam todos divididas, tudo em confusão, então viria o Messias para unificar, né, a visão e trazer um novo reino, um novo conceito, uma nova aliança eterna, aliança da graça. E ele veio, consumou, né? Presta atenção, hein? Então é isso. Então nós lemos aqui, né? Aqui no cabeçalho de Hebreus, no finalzinho de Hebreus 9, no princípio de Hebreus 10, diz assim, ó: os sacrifícios antigos eram humanos e transição, né? Transição, o que é transição? Daqui para aqui, ó, passar para outra margem. É o que nós estamos fazendo, nós temos que avançar na mente. Se você não for agora, não vai mais, né? Não vai, entendeu? Se vocês continuar amassando barro aí, igual o povo no deserto, entendeu? Religiosidade, sei o que, toda coisa daquele que me fortalece. Jesus é meu pastor, nada me faltará. Só isso, entendeu? Vocês não vão avançar para esse reino estabelecido, eterno, da nova aliança, né? Mas não, vocês querem viver nesse culto que não é racional, um culto que vive matando um Jesus soberano. Vive matando quem, gente? Presta atenção, entendeu? Fica fazendo em memória de quem? Tu viveu com quem? Tu estava com quem? Para o que morreu, para tu estar fazendo em memória? Entendeu? Presta atenção, se tu tem fé, a sua fé é no Deus vivo, no Deus vivo, se move em nós, tá? Então é isso. Vamos aqui para finalizar essa passagem, Hebreus 10, aqui no versículo 9 diz assim: então acrescentou, vocês lêem todo, né? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, né, a tua vontade. Remove a primeira aliança para estabelecer
o segundo. Mas por que a religiosidade só quer ficar na aliança que já foi removida? Por quê? Dá para entender isso? Não dá para entender. Na aliança que nem era para os dias de hoje, foi lá para Israel, na rebeldia deles, na dura cerviz, dos transgressores. Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, aqueles que viviam no pacto da lei, na condenação, mas que estão em Cristo, não há mais condenação, muito menos para nós, que nascemos já no reino estabelecido, reino eterno, né? Então, todos neste reino foram escolhidos. Quem são os escolhidos? Todos que estão já no reino espiritual, reino de Deus, né? Todos chamados. Mas quem são os escolhidos? É aquele que entende a visão e vive por ela, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque não querem. Tem que bater na mente dessa gente para poder ver se entende que o deserto está ficando deserto mesmo, né? Essa religiosidade de tudo certinho, tudo bonitinho, tudo costume, tudo tradição, tudo ritual, assim, entendeu? De ego, de soberba, de vaidade. Isso aí está ficando para trás. Tem que avançar, entendeu? Tem que avançar. Então, versículo 10 de Hebreus 10, né? Presta atenção. Presta atenção. O que nós remove a primeira, né? E estabelece a segunda. Nessa vontade é que temos o que? Sido santificados. Na vontade dessa nova aliança, novo pacto. Por que eu vou viver de passado? Coisa que não me interessa, coisa que não foi para mim. Por qual motivo? Então nós respeitamos autoridades, respeitamos uns aos outros, mas aí seguir o caminho, a gente segue de Cristo, né? A gente segue o novo, nem o caminho a gente segue, porque o caminho era Jesus de Nazaré. Nós seguimos o novo e vivo caminho. Santificados, né? Mediante o que? A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Gente, Hebreus 10, vou ler do 9 e o 10 para melhor entendimento. Presta atenção, né? Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove a primeira aliança para estabelecer a segunda. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do quê? Do corpo de Cristo. Não é nenhum tipo de oferta, do corpo de Cristo, uma vez por todas. Ora, 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Está falando daqueles, né, que viviam no lugar santo, nos santos, né, no lugar santíssimo, que oferecia coisa do povo. Então, Jesus veio, ó, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, né, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante o que? Até que os inimigos, gente, são os opositores, esses que são contra, e nem não entra, não deixa os outros entrar na visão, são os opositores, são Satanás, como Jesus falou, chamou Pedro lá, reto de mim, Satanás, falou a Pedro, hein? E edificou a igreja quem? A Pedro, entendeu? Opositor, entendeu? Então, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam que posto estrado aos seus pés. Porque com uma única oferta, versículo 14 de Hebreus 10, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. Então foi na cruz que nós fomos santificados. Não adianta ficar fazendo culto dia e você santificava o culto dia disso, daquilo, entendeu? Porque foi na cruz, aqueles escolhidos, né?
Então, muitos foram chamados para entender a visão, mas poucos entendem, não é verdade? São 15. E disto nos dá o que? Testemunho também o que? O Espírito Santo, porquanto após ter dito. 16, para nós finalizarmos. Esta é a aliança que farei. Olha, está aqui o verbo farei, porque ainda não tinha acontecido que a conclusão da transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, porque só entrou, né, este reino espiritual na derrubada do templo, né, na derrubada do templo. Foi no ano 70 que Tito, né, filho de Vespasiano, entrou, né, lá, que é o filho do homem, que entrou ali e concluiu aquilo que Jesus pregou em Mateus 24. Então, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, que foi o dia da vingança do Senhor, que está em Isaías 61, 2. Então, depois daqueles dias, o dia que derrubou o templo físico, e agora nós somos o templo, né? Porque ele viu, maior o que está em nós. É isso? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, né? Então agora não é o estatuto disso, estatuto daquilo, lei disso, lei daquilo do homem, não, entendeu? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, olha, presta atenção, hein? Hebreus 10, 16, esta é a aliança que farei com eles, né? Mas hoje nós lemos que ele fez conosco, né? Esta é a aliança que foi feita conosco depois da derrubada do templo, né, de Jerusalém, da casa do tesouro. Não tem mais isso, né? Acabou. Então, esta é a aliança que ele fez conosco depois daqueles dias, diz o Yahweh. Porém, né, eu botei, no nosso verbo hoje, eu botei nos seus corações, que é mente, lucidez, as minhas leis, e sobre as suas mentes, escrevi, sobre as suas mentes. Então, entendeu? Quem nos ilumina é Deus, né? Então, esta vida divina, é esse conceito divino, é essa visão divina que nós temos que não somente andar, mas proclamar, né? Então, não vivemos mais por templos feitos por mãos, né? Que isso é coisa da igreja, mas nós somos nação, a nação escolhida, né? Fomos chamados, a igreja foi chamada, mas nós não somos daqueles que foi chamado, nós somos a nação escolhida, a nação da razão, que entramos, né? Não vivemos só de emoção, né? De cultos de emoção, mas vivemos do culto racional, da transformação, da razão, do entendimento, né? Do conhecimento, não é verdade? Então é isso. Então deixo essa palavra para hoje, para que nós venhamos a meditar nela, né? Para que nós venhamos a entender. Amém? Presta atenção, hein? E até o próximo vídeo, tá bom? Presta atenção, hein?